É impressionante como muitas vezes caminhamos pela vida sem perceber que carregamos em nossas próprias palavras o poder de moldar aquilo que vivemos. Desde cedo, aprendemos a repetir frases, a concordar com pensamentos que não vêm de Deus, e isso, sem percebermos, se transforma em sementes que germinam dentro de nós. Quantas vezes você já se pegou dizendo a si mesma frases como "eu nunca consigo", "eu não tenho valor", "isso nunca vai mudar"? Essas pequenas declarações, quando repetidas, podem se tornar muralhas que nos prendem em uma vida limitada. E é exatamente por isso que hoje quero compartilhar algo transformador: a importância de declarar bênçãos sobre si mesma. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Essa passagem não é apenas uma frase bonita para decorar, mas um princípio espiritual profundo. Quando você fala, não está apenas jogando palavras ao vento, você está liberando sementes espirituais que podem dar frutos de acordo com aquilo que declarou. Se a sua boca confessa a derrota, provavelmente sua mente e seu coração irão se alinhar com essa derrota. Mas se você declara vitória, bênçãos e esperança, a atmosfera espiritual ao seu redor começa a se transformar. Pense em quantas pessoas carregam feridas porque ouviram durante a infância frases negativas. Uma mulher pode crescer ouvindo dos pais que ela não tem jeito, que nunca vai ser alguém na vida, e isso cria raízes de insegurança que acompanham sua jornada. Mas a boa notícia é que Deus, em sua infinita graça, nos deu a possibilidade de reverter essas palavras. Não importa o que foi dito contra você, existe um poder maior. O poder da palavra de Deus e daquilo que você mesma pode declarar sobre sua vida a partir de hoje. Quando olhamos para a vida de personagens bíblicos, percebemos que todos aqueles que experimentaram milagres declararam com fé antes mesmo de ver a promessa se cumprir. Abraão foi chamado de pai de muitas nações antes mesmo de ter filhos. Gênesis 17, 5. Imagine o peso dessa declaração. Um homem já de idade avançada sendo chamado de pai quando sua realidade parecia o contrário. No entanto, cada vez que alguém o chamava pelo nome, estava, na verdade, reforçando a promessa que Deus havia feito. Isso nos mostra que aquilo que falamos tem poder de alinhar nossa realidade com o propósito divino. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora. Pode ser que sua mente esteja cheia de preocupações, que as circunstâncias ao seu redor gritem que não há saída. Mas permita-se refletir. Que palavras têm saído da sua boca? Você tem repetido apenas aquilo que vê, ou tem declarado aquilo que Deus diz sobre você? Porque a fé não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. Em Romanos 4,17, a palavra nos lembra de que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é poderoso. E nós, como filhas de Deus, fomos chamadas a agir da mesma forma. Eu sei que não é simples. Muitas vezes o coração está cansado, e declarar bênçãos sobre si mesma parece até um exercício forçado. Mas é justamente nesse esforço de fé que as correntes começam a se romper. Quando você abre a boca, e mesmo sem sentir, começa a declarar: eu sou amada por Deus, eu sou escolhida, eu tenho um futuro abençoado. Algo se move no mundo espiritual. A atmosfera muda porque o poder da palavra não depende daquilo que sentimos, mas do Deus que a estabeleceu. Há um exemplo muito bonito de uma jovem que conheci em um encontro de oração. Ela havia passado anos lutando contra a depressão e sempre repetia para si mesma: minha vida não tem valor. Até que um dia, durante um culto, ela ouviu a mensagem de que podia usar suas palavras para reverter essa sentença. Naquela noite, pela primeira vez, ela declarou: eu sou filha amada de Deus, tenho valor e meu futuro está em suas mãos. Essa simples mudança de declaração não apagou todos os problemas de imediato, mas foi o início de uma nova jornada. Pouco a pouco, sua mente começou a ser renovada, suas emoções foram sendo restauradas, e hoje ela compartilha seu testemunho como alguém que venceu pela fé e pelo poder das palavras. Esse é o ponto central que precisamos entender. Suas palavras são sementes. Se você planta desânimo, colhe desânimo. Se planta esperança, colhe esperança. Se planta fé, colhe fé. Deus não nos deixou desamparadas diante das dificuldades. Ele nos deu uma arma poderosa, a nossa própria língua. E quando essa língua está alinhada à palavra de Deus,
milagres acontecem. Então, minha querida, eu quero te desafiar a partir de hoje a mudar a forma como você fala sobre si mesma. Olhe para o espelho e, em vez de repetir críticas, declare bênçãos. Ao acordar, ao invés de dizer, hoje vai ser um dia difícil, declare, hoje é o dia que o Senhor fez, e eu vou me alegrar nele. Salmos 118, 24. Troque frases que te aprisionam por palavras que te libertam. E para que essa mensagem não seja apenas algo que você ouviu e esqueceu, quero propor uma ação prática agora mesmo. Escreva aqui nos comentários a palavra vitória. Essa palavra será como um marco de fé, uma declaração profética de que a partir de hoje, sua boca não será mais instrumento de derrota, mas sim de bênçãos e vitória. Há algo profundamente especial em compreender que as palavras não apenas descrevem nossa realidade, mas também têm o poder de moldá-la. Muitas vezes, subestimamos o impacto do que falamos diariamente, mas a verdade é que cada declaração que sai da nossa boca funciona como tijolos que constroem o caminho à nossa frente. Quando declaramos bênçãos, abrimos espaço para que o sobrenatural de Deus se manifeste em situações que, aos nossos olhos, pareciam impossíveis. Um exemplo disso está em Números 13, quando Moisés envia os espias para observar a terra prometida. A maioria voltou dizendo, somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Números 13, 33. Essa declaração de medo e derrota contaminou todo o povo, que acabou murmurando e perdendo a oportunidade de conquistar imediatamente o que Deus já havia prometido. Mas Josué e Calebe, com os mesmos olhos humanos e vendo as mesmas muralhas, disseram, certamente conquistaremos a terra, porque o Senhor está conosco. Números 14, 9. A diferença estava naquilo que declararam. Uns escolheram falar medo, outros decidiram liberar palavras de fé. E apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Esse contraste nos ensina algo poderoso. Não podemos impedir que problemas apareçam, mas podemos escolher como vamos falar sobre eles. Quando você se levanta pela manhã e declara que sua vida será guiada pela presença de Deus, não significa que não enfrentará desafios, mas significa que estará cercada por promessas que sustentam sua fé. Ao invés de repetir que não vai dar certo, declare, se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. Essas declarações transformam o ambiente e, principalmente, transformam o seu coração para enfrentar qualquer circunstância. Eu gosto de pensar que nossas palavras são como chaves que podem abrir ou fechar portas. Quando você declara que não é capaz, fecha portas de oportunidades, porque já se condiciona à limitação. Mas quando declara com fé, abre portas para que Deus manifeste a sua graça. E é nesse exercício diário que vemos milagres acontecerem. Muitos testemunhos comprovam isso. Uma senhora, que trabalhava como costureira em sua comunidade, me contou que vivia repetindo que nunca teria condições de mudar de vida, porque sua família era pobre e ninguém havia ido além, até que, em uma reunião de oração, ela foi desafiada a começar a declarar que era próspera em Cristo e que Deus abriria novas portas. No início, parecia estranho, quase forçado, mas ela continuou. Pouco tempo depois, recebeu uma encomenda grande, que a colocou em contato com clientes que nunca imaginaria alcançar. O curioso é que ela disse, as portas sempre estiveram ali, eu é que não conseguia ver. Foi quando comecei a declarar bênçãos que percebi caminhos que antes ignorava. Esse relato é a prova viva de que as palavras alinham nossa mente com as oportunidades que Deus já preparou. E aqui está outro ponto essencial. Quando declaramos bênçãos, não é apenas sobre nós mesmas, mas também sobre aqueles que amamos. Muitas vezes, oramos por nossos filhos, nossos familiares, mas não percebemos que também podemos profetizar diariamente sobre eles com nossas palavras. Imagine uma mãe que, em vez de reclamar que o filho não tem jeito, começa a declarar que ele será um homem sábio, temente a Deus e próspero. Essa mudança de postura gera não apenas esperança no coração da mãe, mas também planta sementes no coração do filho, que passa a ouvir declarações que o afirmam, em vez de feri-lo. Isso não significa negar a realidade ou fingir que os problemas não existem, mas escolher olhar para eles à luz da palavra de Deus. Quando dizemos, eu sou fraca, mas no Senhor eu sou forte. 2 Coríntios 12:10. Reconhecemos nossa limitação,
mas também nos posicionamos debaixo da promessa divina. É esse equilíbrio que traz paz e transforma nossa visão. E aqui, eu quero abrir meu coração com você que está acompanhando esse roteiro. Talvez você se sinta cansada, achando que já declarou coisas boas e não viu resultado. Eu entendo esse sentimento, mas quero te encorajar a não desistir. As sementes não brotam da noite para o dia, mas assim como um agricultor que planta e espera a chuva, precisamos confiar que no tempo certo, a colheita virá. Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você tem semeado. Hebreus 6:10. Suas palavras de fé não são em vão. E já que estamos juntas nessa jornada, eu quero te propor algo especial agora. Comece a praticar essa mudança de declaração ainda hoje. Quando terminar este vídeo, se olhe no espelho e declare: eu sou amada, eu sou fortalecida pelo Espírito Santo, e meu futuro é abençoado. Faça disso uma rotina, e você verá como sua mente e sua fé começarão a se alinhar com as promessas de Deus. Antes de continuar, quero te pedir algo importante. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, se de alguma forma tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal. Mas não veja isso apenas como um clique. Pense como uma forma de caminhada juntas. Aqui, cada vídeo é como um encontro onde compartilhamos fé, aprendizados e histórias reais que transformam, e mais. Deixe aqui nos comentários algo especial. Quero que você escreva uma bênção sobre a sua vida. Pode ser uma frase curta como: eu sou luz onde eu estiver, ou meu lar é abençoado. Escolha suas palavras com carinho e declare publicamente. Assim, você não só fortalece a sua fé, mas também inspira outras mulheres que vão ler e talvez precisem exatamente daquela declaração para se levantarem. Há algo fascinante na forma como Deus nos ensina através de exemplos práticos na Bíblia. Ele não apenas nos dá mandamentos, mas nos mostra pessoas reais, com sentimentos, falhas e desafios, que aprenderam a viver pela fé e pelas declarações. Um exemplo marcante é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Durante anos, ela enfrentou a dor da esterilidade e a humilhação por não poder gerar filhos, mas em vez de permanecer declarando tristeza e fracasso, ela se colocou diante do Senhor e, em oração, começou a profetizar sobre a sua própria vida. A Bíblia nos diz que mesmo antes de conceber, Ana já tinha no coração a certeza de que Deus havia ouvido sua súplica. 1 Samuel 1:17-18. Ela levantou-se, mudou o semblante e seguiu adiante. Sua boca não repetiu mais palavras de desânimo, mas se alinhou com a promessa que ela acreditava que viria. Esse exemplo nos inspira, porque mostra que declarar bênçãos não é um exercício vazio de palavras bonitas, mas uma postura de fé diante do invisível. Ana não negava sua dor, mas ela escolheu não permitir que aquela dor ditasse o futuro. Quantas vezes nós, como mulheres, nos pegamos presas em ciclos de tristeza, porque repetimos para nós mesmas que a vida não vai mudar, as coisas sempre serão assim. A história de Ana nos encoraja a substituir essas frases por declarações que carregam esperança. Outro ponto que precisamos entender é que declarar bênção sobre si mesma não significa egoísmo. Muitas pessoas confundem isso com arrogância, mas não é sobre engrandecer a si mesma, e sim sobre reconhecer quem você é em Deus. Em Efésios 1:3, Paulo nos lembra que já fomos abençoadas com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Isso significa que não estamos pedindo algo que não existe, mas acessando o que já nos foi dado pela graça. Quando você diz, sou fortalecida pelo Senhor, não está inventando uma realidade, mas ativando em sua vida uma verdade que já foi liberada sobre você. Eu me lembro de uma situação em que uma amiga muito próxima estava enfrentando dificuldades financeiras. O trabalho que ela tinha como auxiliar de saúde já não conseguia sustentar todas as necessidades da casa, e sua fala diária era: eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Quando começamos a conversar sobre o poder das palavras, ela decidiu mudar sua postura. Em vez de repetir que não dava, passou a declarar: Deus é o meu provedor, e Ele vai abrir caminhos que eu não consigo enxergar. Aos poucos, portas que pareciam fechadas começaram a se abrir. Ela não apenas encontrou novas oportunidades de trabalho, mas também viu provisão chegando de formas inesperadas.
Isso não aconteceu por acaso, mas porque suas palavras começaram a alinhar sua fé com a provisão que já estava preparada por Deus. O que muitas vezes esquecemos é que nossas declarações têm o poder de moldar a atmosfera da nossa casa. Uma mulher que se levanta pela manhã e declara bênçãos não apenas sobre si mesma, mas sobre sua família, cria um ambiente de paz e fé. É diferente acordar dizendo, essa casa é um caos, nada funciona, ou acordar dizendo, meu lar é um lugar de bênção e a presença de Deus está aqui. As situações talvez não mudem de imediato, mas as palavras criam um ambiente onde a esperança floresce. E não pense que esse é um exercício restrito a momentos de calmaria. Pelo contrário, é justamente nos dias mais difíceis que precisamos praticar a declaração de bênçãos. Paulo e Silas, quando estavam presos em Filipos, escolheram orar e cantar hinos a Deus em vez de murmurar. Atos 16, 25. Suas palavras e cânticos não apenas mudaram sua atmosfera interior, mas também provocaram um terremoto que abriu as portas da prisão. Isso nos mostra que as declarações de fé não são um detalhe, mas uma chave poderosa para a liberdade. Você pode estar enfrentando prisões invisíveis, preocupações, medos, traumas do passado. Mas assim como Paulo e Silas, você pode começar a declarar bênçãos e libertação, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. A sua boca pode se tornar a trombeta que derruba muralhas, assim como as muralhas de Jericó caíram diante do povo que marchava em obediência e fé. Josué 6:20. Agora, talvez você esteja se perguntando: como praticar isso no dia a dia? A primeira coisa é substituir frases automáticas de derrota por frases alinhadas com a palavra de Deus. Por exemplo, em vez de dizer, eu sou ansiosa demais, declare, lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque Ele cuida de mim. 1 Pedro 5:7. Em vez de dizer, eu nunca vou conseguir perdoar, declare, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em vez de dizer, eu não tenho futuro, declare, eu sei que os planos que o Senhor tem para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Percebe como essas pequenas mudanças transformam não apenas o que falamos, mas também o que acreditamos? Porque as palavras repetidas vão formando raízes em nosso coração, até que se tornam parte da nossa identidade. Quero que você imagine agora um jardim. Cada palavra que você declara é uma semente. Se você planta sementes de dúvida, colhe frutos amargos. Mas se planta sementes de fé, amor e esperança, em pouco tempo verá flores brotando onde antes só havia terra seca. Essa é a beleza de alinhar nossas palavras à palavra de Deus. Elas têm o poder de criar vida onde antes só havia deserto. Minha querida, eu sei que pode parecer difícil começar, mas te garanto, o primeiro passo já foi dado. O fato de você estar aqui, refletindo sobre esse tema, já mostra que seu coração deseja transformação. Agora é hora de colocar em prática, de abrir a boca e declarar bênçãos com ousadia, mesmo que pareça estranho no início. Você não está sozinha nessa caminhada. Deus está contigo e juntas vamos aprender a transformar nossa realidade por meio das palavras. Uma das verdades mais lindas que encontramos na palavra de Deus é que nossas palavras não se limitam apenas à nossa própria vida. Elas têm alcance que atravessa gerações. O que declaramos hoje pode se tornar herança espiritual para nossos filhos, netos e até mesmo para pessoas que ainda nem nasceram. Isso é algo profundo e poderoso, porque nos lembra que cada frase que sai da nossa boca carrega sementes que podem florescer muito além da nossa existência. Olhe para a vida de Isaque, por exemplo. Quando abençoou Jacó, suas palavras não foram apenas desejos momentâneos, mas declarações proféticas que se cumpriram ao longo de toda a história de Israel. Gênesis 27, 27, 29. A bênção de um pai sobre o filho se tornou destino, caminho e promessa que se estendeu por gerações. Isso nos mostra que, quando declaramos bênçãos, estamos construindo não apenas o nosso presente, mas também o futuro da nossa descendência. E isso não é restrito ao contexto bíblico. Muitas vezes, quando conversamos com pessoas que carregam marcas profundas em suas vidas, percebemos que grande parte delas está ligada às palavras que ouviram na infância. Quantos adultos hoje se veem paralisados porque ouviram repetidamente que não serviam para nada? Por outro lado,
Quantas histórias inspiradoras nasceram de alguém que ouviu, ainda criança: você é especial? Você vai longe? Você tem um chamado? As palavras criam identidade. Elas moldam o coração. E nós, como mulheres, mães, tias, avós, irmãs ou simplesmente como amigas, carregamos a responsabilidade de semear palavras de vida em todos ao nosso redor. Lembro-me de uma moça que cresceu em uma casa onde a avó sempre dizia frases como: "Você vai ser luz onde estiver. Deus tem um plano para sua vida." Ela contou que, em momentos de dor, quando tudo parecia sem saída, lembrava-se dessas frases que ecoavam dentro dela, e era como se aquela voz amorosa a lembrasse de que havia esperança. Hoje, já adulta, ela reconhece que sua avó, com palavras simples, lançou profecias que se tornaram âncoras de fé em sua caminhada. É por isso que precisamos estar atentas às palavras que declaramos em nossos lares. Uma casa pode ser marcada por críticas, reclamações e desânimo, ou pode ser um lugar onde as palavras de bênção criam um ambiente de paz. Quando você acorda e olha para seus filhos e declara: "Vocês são presentes de Deus, vão crescer em sabedoria e graça." Você não está apenas encorajando, está estabelecendo uma verdade espiritual que o próprio céu respalda. A Bíblia nos ensina em Deuteronômio 30:19: "Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência." Esse versículo deixa claro que nossas escolhas, incluindo as palavras que liberamos, afetam não apenas a nós, mas também as gerações futuras. E se eu te disser que até mesmo as suas orações silenciosas, acompanhadas de palavras de bênção, podem mudar destinos? Há relatos de mães que, durante anos, oraram e declararam vida sobre filhos que estavam distantes de Deus. Mesmo quando pareciam estar perdidos, aquelas sementes lançadas em forma de palavras foram regadas pelo tempo, até que no momento certo, brotaram em arrependimento e transformação. Talvez você mesma já esteja orando por alguém há muito tempo, e às vezes sente que não há resultado. Eu quero te encorajar. Continue declarando bênçãos. Continue profetizando esperança. As suas palavras não estão se perdendo no ar. Elas estão sendo guardadas por Deus, que é fiel para cumprir. E aqui quero trazer algo prático para você. Experimente escrever declarações de bênçãos específicas para sua família. Pode ser algo como: "Meu lar é protegido pela presença de Deus. Meus filhos são sábios, amorosos e guiados pelo Espírito Santo. Minha descendência será conhecida como pessoas de fé e integridade." Essas frases, quando repetidas com fé, vão se tornando como muralhas de proteção espiritual em volta da sua casa. Não é superstição, é princípio bíblico. Aquilo que você declara se alinha com aquilo que Deus já liberou. Agora pense comigo. Se palavras de maldição podem aprisionar gerações inteiras, e vemos isso em famílias marcadas por ciclos de vícios, violência e dor, quanto mais as palavras de bênção podem libertar e abrir caminhos. Você pode ser o ponto de virada na sua família. Pode ser aquela que quebra ciclos e inaugura uma nova história. E tudo isso começa com a decisão de usar sua boca para declarar vida. Um testemunho muito forte que ouvi certa vez foi o de uma mulher que cresceu em um ambiente hostil, onde os pais sempre brigavam e lançavam palavras pesadas uns contra os outros. Ela dizia que cresceu acreditando que também estava destinada a repetir aquele padrão. Mas um dia, ao ouvir uma mensagem sobre o poder das palavras, ela decidiu que sua história seria diferente. Começou a declarar bênçãos sobre si mesma e sobre os filhos que ainda teria, mesmo antes de se casar. Hoje, já com sua própria família, ela testemunha que sua casa é marcada pela paz e que seus filhos crescem ouvindo palavras de encorajamento. Ela quebrou um ciclo. E isso só foi possível porque entendeu que a boca é fonte de vida quando alinhada ao coração de Deus. E não pense que é tarde demais para você. Talvez você olhe para trás e veja que liberou palavras duras, que machucaram pessoas que você ama. Saiba que em Cristo sempre há recomeço. Você pode pedir perdão, pode mudar sua postura e começar a declarar bênçãos hoje mesmo. O passado não precisa aprisionar o seu futuro. Minha querida, quero que você guarde algo no coração. Quando você abre a boca para declarar bênçãos, está cooperando com o próprio Deus na construção de destinos. Suas palavras podem ser como rios de água viva que alcançam não apenas você,
mas também aqueles que virão depois de você. Muitas vezes pensamos que declarar bênçãos é algo restrito à nossa vida pessoal ou à nossa família, mas a verdade é que o poder das palavras pode ir muito além disso. Nós somos chamadas a ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. E isso inclui a forma como falamos com aqueles que convivem conosco no dia a dia. Uma palavra de bênção pode ser a diferença entre alguém continuar em desespero ou encontrar forças para seguir. Pense em quantas pessoas passam ao nosso lado todos os dias. Colegas de trabalho, vizinhos, atendentes em lojas, até mesmo desconhecidos no transporte público. Muitas delas carregam dores silenciosas que não ousam compartilhar, mas que poderiam ser suavizadas com uma simples declaração de encorajamento. Não é à toa que Provérbios 16:24 nos lembra: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Imagine que cada vez que você decide liberar uma palavra de bênção, está oferecendo um remédio que pode curar corações cansados. Lembro-me de uma amiga que trabalhava como professora. Ela contava que, em meio à correria, muitas vezes se deparava com alunos que já chegavam na sala dizendo: "Eu não consigo aprender, sou burro mesmo." Ela decidiu que usaria sua posição para transformar essa mentalidade. Sempre que ouvia essas frases, respondia com firmeza e carinho: "Você é inteligente, tem dons únicos e só precisa acreditar em si mesmo." Ao longo do tempo, a mudança foi visível. Muitos daqueles alunos, antes desanimados, começaram a se esforçar mais, porque passaram a acreditar que tinham valor. Veja como pequenas declarações podem mudar trajetórias inteiras. Esse é um chamado para todas nós, sermos portadoras de palavras de vida. Em vez de alimentar conversas negativas, fofocas ou críticas, podemos escolher ser aquelas que edificam. Paulo nos orienta em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso é um convite para sermos mulheres que espalham graça através daquilo que falamos. Talvez você pense: mas eu não sei evangelizar, não sei pregar como alguém experiente. A verdade é que você não precisa de um púlpito para impactar vidas. Basta começar pelas suas palavras diárias. Ao invés de apenas cumprimentar alguém com um bom dia, experimente dizer: "Bom dia, que sua semana seja abençoada." Ao conversar com uma amiga sobre dificuldades, declare: "Você é forte, Deus vai te sustentar." Essas pequenas sementes são capazes de abrir portas no coração das pessoas para receberem mais da presença de Deus. Houve um dia em que eu estava em uma fila de mercado e percebi que a moça do caixa estava visivelmente abalada. Seu semblante estava pesado e cada movimento parecia carregado de cansaço. Quando chegou minha vez, ao invés de apenas agradecer mecanicamente, olhei em seus olhos e disse: "Que Deus te dê forças e alegria hoje. Você é importante." A reação dela me marcou. Seus olhos encheram de lágrimas e ela respondeu: "Você não tem ideia de como eu precisava ouvir isso." Foi um momento simples, mas que me ensinou algo valioso. Às vezes, nossas palavras são instrumentos que Deus usa para alcançar corações. Essa prática também se estende às redes sociais. Em um tempo em que tantas pessoas usam essas plataformas para espalhar ódio, críticas e comparações, nós podemos usar o mesmo espaço para declarar bênçãos. Imagine como seria se cada comentário nosso fosse uma semente de vida. Ao ver alguém desabafando, em vez de julgar, podemos escrever: "Que o Senhor te fortaleça, você não está sozinha." Ao ver uma conquista, podemos declarar: "Que essa vitória seja só o começo de muitas bênçãos." Nossas palavras virtuais também carregam poder e podem se tornar um testemunho vivo do amor de Cristo. Mas é importante lembrar: declarar bênçãos não é apenas repetir frases positivas. A diferença está em fundamentar nossas palavras na verdade da palavra de Deus. Não é autoajuda, é fé ativa. Quando você diz a alguém: "Você vai vencer, porque em Cristo você é mais que vencedora." Romanos 8:37. Não está apenas dando esperança passageira, mas está liberando uma promessa eterna. E minha querida, talvez você mesma já tenha sido alcançada por uma palavra assim. Quem sabe em um momento de dor, alguém chegou até você e declarou: "Deus é contigo, você vai superar." Essas frases podem parecer simples, mas têm o poder de marcar a alma.
É por isso que não podemos guardar esse tesouro apenas para nós. O mundo precisa de mulheres que abram a boca para espalhar fé e esperança. Agora quero te convidar a refletir. Como seria a sua semana se, em cada encontro, você decidisse liberar pelo menos uma palavra de bênção? Talvez aquela vizinha que você quase nunca cumprimenta precise ouvir que ela é importante. Talvez aquele colega de trabalho que parece sempre mal-humorado só esteja esperando alguém acreditar nele. Talvez até dentro da sua própria casa, alguém precise ouvir mais do que críticas. Precisa ouvir que é amado, valorizado e que tem um futuro em Deus. É nesse ponto que nossas declarações se tornam evangelismo prático. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho, mas pregar não é apenas falar em um microfone. É viver de maneira que cada gesto e cada palavra apontem para Ele. E quando declaramos bênçãos sobre as pessoas, estamos, de forma simples e natural, mostrando o amor de Cristo. Minha querida, nunca subestime o impacto de uma palavra. Talvez você não veja o resultado imediato, mas quem recebe nunca se esquece. E o céu testemunha cada semente que você planta. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse em uma batalha invisível? Situações em que tudo parecia conspirar contra você, portas se fechando, pensamentos de desânimo rondando sua mente e até mesmo pessoas se levantando de forma inesperada? É nessas horas que percebemos que não estamos apenas diante de dificuldades naturais, mas também de confrontos espirituais. A Bíblia nos alerta claramente sobre isso, em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E é exatamente aí que as declarações de bênção se tornam poderosas armas espirituais. O inimigo sabe do poder que existe em nossas palavras, e muitas vezes tenta aprisionar nossas bocas com murmuração, medo e negatividade. Mas quando escolhemos abrir a boca para declarar bênçãos, esperança e fé, estamos travando uma batalha direta contra as trevas. É como levantar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:17, e golpear com firmeza aquilo que se levanta contra nós. Há momentos em que o inimigo sussurra: você não vai conseguir, essa luta vai te destruir. Nessas horas, não basta apenas silenciar dentro de si, é preciso responder com palavras cheias de autoridade. Declare: eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se o inimigo tenta trazer medo, responda: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1. Essas não são apenas frases bonitas, são decretos espirituais que têm o poder de calar as vozes contrárias. Eu mesma já vivi situações em que parecia que a escuridão queria tomar conta. Em uma dessas vezes, me vi diante de desafios tão grandes que o desânimo me cercava por todos os lados. Minha vontade era apenas me calar e esperar que tudo passasse. Mas foi nesse momento que o Espírito Santo me lembrou: abra a boca, filha, declare a minha palavra. E mesmo sem forças, comecei a declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Pouco a pouco minha atmosfera interior foi mudando. A opressão começou a perder força. E eu experimentei uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias. Talvez você já tenha sentido isso também. A diferença entre o silêncio pesado do medo e a atmosfera transformada pela fé que é declarada. Por isso, não podemos permitir que o inimigo roube nossa voz. Quando nos calamos diante das mentiras dele, damos espaço para que elas cresçam. Mas quando declaramos a verdade de Deus em voz alta, estamos lembrando não apenas a nós mesmas, mas também às forças espirituais, que pertencemos ao Senhor e que temos autoridade no nome de Jesus. Outro ponto importante é que as declarações de bênçãos também funcionam como muralhas ao redor da nossa casa e da nossa família. Muitas mulheres, ao perceberem ataques contra seus lares, têm aprendido a se levantar em oração e declarar a proteção de Deus. Há poder quando você se coloca diante da porta do seu quarto e declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. É como se você estivesse erguendo uma barreira invisível contra tudo que tenta destruir a unidade da sua família. Certa vez ouvi o testemunho de uma mãe que enfrentava rebeldia com seu filho adolescente. Em vez de apenas discutir ou chorar, ela decidiu adotar uma postura espiritual. Todas as noites, antes de dormir,
Ela colocava a mão sobre a porta do quarto do filho e declarava: Ele é separado para o Senhor. Será um homem íntegro, cheio de sabedoria, e vai servir a Cristo. As circunstâncias não mudaram de um dia para o outro. Mas com o tempo, aquele jovem começou a se abrir, a ouvir a voz de Deus, e hoje é um líder em sua igreja. Veja como palavras podem ser armas, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. E não podemos esquecer que até Jesus usou a palavra como arma em momentos de ataque. Quando foi tentado no deserto, ele não ficou em silêncio, mas respondeu a cada investida do inimigo com declarações da Escritura. Está escrito, Mateus 4:4. Esse é um exemplo poderoso de que não enfrentamos lutas espirituais com a nossa força, mas com a verdade eterna que já está estabelecida na palavra de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Pode ser no seu coração, nas suas finanças, no seu casamento ou até mesmo na sua saúde emocional. A pergunta é: o que você tem declarado sobre isso? Será que, sem perceber, tem concordado com o inimigo, repetindo frases como: eu não vou conseguir, nada dá certo para mim, minha família não tem jeito? Se for assim, é hora de mudar a direção das suas palavras. Comece hoje mesmo a declarar bênçãos, mesmo que seus olhos não vejam ainda. Diga: eu vou vencer, porque o Senhor é minha força. Declare: a paz de Cristo reina no meu lar. Afirme: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10. Essas declarações não são fórmulas mágicas, mas sim sementes de fé que, ao serem liberadas, mudam a atmosfera espiritual ao seu redor. Quando você declara, sua fé é fortalecida, sua mente é renovada e as trevas são confrontadas. Outro aspecto precioso é que, quando declaramos bênçãos em meio às lutas, estamos também profetizando sobre o nosso futuro. Não estamos apenas descrevendo a realidade presente, mas determinando pela fé aquilo que cremos que Deus fará. É exatamente isso que diz Romanos 4:17, ao falar de Abraão. Ele creu em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o segredo das declarações de bênçãos. Chamar à existência aquilo que ainda não se vê, mas que já está guardado nas promessas de Deus. Minha amada, se existe uma área da sua vida onde você sente que as trevas têm se levantado, eu quero te incentivar a se posicionar em oração e abrir a sua boca. Não permita que o medo seja mais alto que a sua fé. Declare bênçãos, declare promessas, declare a vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. Uma das áreas mais atacadas pelo inimigo é a nossa identidade. Ele sabe que, se conseguir distorcer a maneira como nos enxergamos, terá poder para paralisar nossos passos e roubar o nosso propósito. Quantas mulheres vivem diariamente presas em sentimentos de inferioridade, insegurança ou vergonha, palavras que ouviram no passado, rejeições sofridas ou comparações feitas por outras pessoas acabam criando marcas que influenciam a forma como se veem. Mas a boa notícia é que a identidade que realmente importa não é a que o mundo tenta impor, mas a que Deus declara sobre nós. As declarações de bênção são como espelhos espirituais. Quando você as pronuncia, não está apenas repetindo frases positivas, mas está se alinhando àquilo que o Criador já disse a seu respeito. Em Gênesis 1:27, lemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que não somos um acaso ou resultado de erros, mas reflexo da própria essência dele. Declarar essa verdade em voz alta nos ajuda a lembrar quem realmente somos: filhas amadas, escolhidas e capacitadas. Pense por um momento. Quantas vezes você já se olhou no espelho e criticou a si mesma? Talvez pelas marcas no rosto, pelo corpo, por decisões do passado ou até mesmo pelas emoções que carrega. Mas quando você decide declarar bênçãos, sua visão começa a ser restaurada. Você passa a olhar para si mesma, não mais pelos olhos da condenação, mas pelos olhos da graça. A Bíblia afirma em 2 Coríntios 5:17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Declarar isso sobre a sua vida é como vestir uma nova roupa de dignidade e propósito. É impressionante como palavras moldam nossa percepção. Uma criança que cresce ouvindo diariamente que é incapaz, provavelmente terá dificuldades em acreditar em si mesma.
Mas uma criança que é afirmada em amor e encorajada, mesmo diante de erros, cresce mais segura. Da mesma forma, nós, como filhas de Deus, precisamos constantemente reafirmar em voz alta aquilo que ele já disse sobre nós. O profeta Jeremias ouviu de Deus algo impactante em meio às suas inseguranças. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Veja que Jeremias tentava argumentar com suas limitações, mas Deus o lembrava de que sua identidade e chamado não dependiam de suas próprias capacidades, mas do propósito divino. Quando você declara, eu sou escolhida, eu sou amada, eu tenho um chamado, você está reafirmando que sua identidade não é definida por seus erros ou pelas opiniões dos outros, mas por aquele que a formou. Muitas vezes, nossas maiores lutas não são externas, mas internas. Talvez ninguém veja, mas dentro de nós há vozes que tentam nos dizer: você não é suficiente, você não merece ser feliz, você não tem valor. Essas vozes são mentiras plantadas pelo inimigo, e a única maneira de silenciá-las é levantando uma voz ainda mais forte, a voz da verdade. Quando você declara diariamente bênçãos sobre si mesma, está treinando sua mente e seu coração para ouvir a voz correta, a voz do Pai. Há mulheres que carregam feridas tão profundas que não conseguem acreditar que têm valor. Para elas, declarar bênçãos pode parecer algo estranho no início. Mas com o tempo, essas palavras começam a agir como bálsamo, cicatrizando a alma. É como se, a cada declaração, Deus fosse reconstruindo a identidade quebrada e devolvendo a confiança. Eu me lembro de uma vez em que uma jovem compartilhou que havia crescido ouvindo constantemente que nunca daria certo em nada. Isso a fez duvidar de si mesma por anos. Mas quando ela começou a praticar declarações bíblicas sobre sua vida, como eu sou obra-prima de Deus, Efésios 2:10, e eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, Romanos 8:37. Algo começou a mudar dentro dela. Pouco a pouco, ela deixou de acreditar nas mentiras e passou a se enxergar como filha amada. Hoje, ela inspira outras pessoas com sua história. Esse é o poder de moldar a identidade com declarações de bênçãos. Elas não apenas combatem as mentiras externas, mas também curam as feridas internas. E o mais lindo é que, quando a nossa identidade é firmada em Cristo, nossa postura diante da vida muda. Passamos a andar com mais confiança, a nos relacionar com mais amor e a enfrentar desafios com mais coragem. Outro ponto essencial é que as declarações de bênçãos nos lembram do propósito que carregamos. Não fomos criadas apenas para sobreviver, mas para viver de forma abundante e frutífera. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você declara isso sobre si mesma, está reafirmando que sua vida não é limitada pelo que deu errado até aqui, mas que existe uma promessa de abundância e propósito em Cristo. Você já percebeu como pessoas que sabem quem são em Deus se destacam pela forma como vivem? Elas não se deixam abalar facilmente pelas críticas, não se comparam tanto e conseguem amar mais livremente. Isso não acontece porque são perfeitas, mas porque decidiram firmar sua identidade naquilo que Deus diz. E isso é algo que você também pode experimentar, se escolher diariamente se levantar e declarar bênçãos sobre si mesma. Uma prática que pode transformar seu dia é começar cada manhã diante de Deus, levantando declarações de identidade. Ao invés de apenas repetir preocupações, você pode dizer: hoje eu vou viver como filha amada. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sou guardada pelo Senhor. Nenhuma palavra contrária terá poder sobre mim, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Essa simples atitude não só molda sua mente, mas também abre caminho para que você viva o dia com mais esperança e força. Lembre-se, suas declarações não são apenas palavras soltas no ar, mas são verdades que ecoam no céu. E quando você as repete com fé, sua identidade vai sendo alinhada com o que Deus já decretou. Você deixa de se ver pelas lentes da dor ou do passado, e começa a se ver pelas lentes da graça e da promessa. Transformar as declarações de bênçãos em um estilo de vida não significa apenas repeti-las em momentos isolados, mas integrá-las ao nosso cotidiano, até que se tornem parte natural de quem somos.
É como regar uma planta. Não basta colocar água uma vez e esperar que ela floresça para sempre. É preciso constância, cuidado e dedicação. Da mesma forma, nossas palavras precisam ser cultivadas todos os dias, para que os frutos da fé, da esperança e da identidade em Cristo apareçam com força em nossa vida. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso quer dizer que cada palavra que sai da nossa boca está plantando algo no nosso futuro. Quando declaramos bênçãos com fé, estamos semeando vida em cada área da nossa jornada. E quanto mais fazemos isso, mais nos tornamos conscientes do poder que carregamos em Cristo. Um estilo de vida de declarações começa com disciplina. No início, pode parecer estranho ou até forçado falar certas frases em voz alta, especialmente se você ainda não vê resultados. Mas a fé não se baseia no que sentimos ou vemos, e sim no que Deus prometeu. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por isso, mesmo que sua mente tente resistir, persista em declarar bênçãos diariamente. Com o tempo, essas palavras passarão a fluir naturalmente, como parte do seu respirar espiritual. Outro ponto importante é conectar suas declarações à palavra de Deus. Quando você usa versículos como base, não está apenas falando de forma positiva, mas está proclamando promessas eternas que jamais falharão. É diferente dizer, eu vou conseguir vencer, e dizer, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. Romanos 8:37. A segunda afirmação não depende da sua força, mas do poder de Deus agindo em você. Por isso, um estilo de vida de declarações deve ser sempre fundamentado nas Escrituras. Uma prática poderosa é transformar essas declarações em orações ao longo do dia, enquanto trabalha, enquanto cuida da casa, no trânsito ou até antes de dormir. Você pode ir reafirmando verdades espirituais. Isso não só fortalece sua mente, mas mantém seu coração sensível à presença de Deus. Imagine enfrentar uma situação difícil e, ao invés de murmurar ou se desesperar, levantar a voz e dizer, eu tenho paz, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Essa postura muda completamente a atmosfera da sua vida. Viver declarando bênçãos também nos ajuda a influenciar outras pessoas. Muitas vezes, alguém ao nosso redor está precisando ouvir palavras de encorajamento. E quando cultivamos esse hábito em nós mesmas, passamos a liberar bênçãos também sobre os outros. Um filho que ouve da mãe, você é inteligente, você é capaz, Deus tem grandes planos para você, cresce mais seguro. Um amigo que recebe uma palavra de esperança em meio à dor encontra forças para continuar. Assim, nossas declarações deixam de ser apenas individuais e se tornam canais de transformação coletiva. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Ele não apenas orava em silêncio, mas frequentemente declarava em voz alta verdades espirituais. Diante da tempestade, ele disse, acalme-se, aquiete-se. Marcos 4:39. E o mar obedeceu. Diante da morte de Lázaro, ele declarou, Lázaro, venha para fora. João 11:43. E a vida venceu a morte. Quando seguimos esse exemplo, passamos a viver com mais ousadia, acreditando que nossas palavras, alinhadas à vontade de Deus, têm poder para transformar realidades. Ao tornar esse hábito um estilo de vida, você perceberá mudanças não apenas espirituais, mas também emocionais e até físicas. Pessoas que vivem declarando bênçãos relatam maior paz interior, mais ânimo para enfrentar desafios e até melhora nos relacionamentos. Isso acontece porque as palavras têm o poder de moldar a forma como vemos o mundo e como reagimos a ele. Mas talvez a parte mais bela de tudo isso seja que, ao declararmos bênçãos constantemente, mantemos nossos olhos fixos em Cristo. Em vez de nos perdermos nas distrações, nas críticas ou nos medos, passamos a direcionar nossa atenção para aquele que é a fonte de toda a vida. Cada palavra proferida se torna um lembrete de que não estamos sozinhas, de que somos amadas e de que existe um propósito maior conduzindo nossa história. Agora que percorremos juntas esta jornada de aprendizado, eu quero fazer um convite especial a você. Se este conteúdo tocou seu coração, se de alguma forma despertou em você
a vontade de viver de forma diferente, mais alinhada às promessas de Deus, eu quero te pedir algo. Não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal para que possamos caminhar lado a lado em outras mensagens que vão edificar ainda mais sua fé. Aqui, cada palavra, cada história e cada reflexão é preparada com o desejo sincero de que sua vida seja transformada pelo poder de Deus. Ao se inscrever, você não apenas acompanha os próximos conteúdos, mas se torna parte de uma comunidade que escolheu viver debaixo da bênção e da promessa. E mais, compartilhe nos comentários quais declarações você vai começar a fazer sobre si mesma a partir de hoje. Pode ser uma frase, um versículo, uma promessa que marcou sua vida. Suas palavras podem inspirar outras mulheres que também estão buscando forças para se levantar. Se desejar, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez uma amiga, uma irmã, ou até uma pessoa que você sabe que está enfrentando um tempo de insegurança. Um simples gesto pode ser a chave para que ela também descubra a força que existe nas palavras de bênção. Quero encerrar com um pedido sincero e cheio de amor. Permita que esta comunidade caminhe com você. Inscreva-se no canal e continue conosco, porque juntas podemos viver uma vida muito além daquilo que o mundo tenta impor. Uma vida cheia de fé, de esperança e de propósito. E lembre-se sempre, suas palavras são sementes. Escolha plantar bênçãos todos os dias, e você colherá um futuro de vitória, paz e alegria.